Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Que bom. Convido você que trouxe a palavra de Deus. A pegada do texto que hoje nós vamos rezar está lá em João 21, no versículo 20. Finalzinho do Evangelho de João, no último capítulo, nos últimos versículos. O Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 20. Acharam? Amém? É a palavra de Deus diz assim: voltando-se, Pedro viu que também o seguia o discípulo a quem Jesus amava. Aquele que na ceia se reclinara no seu peito, perguntando: Senhor, quem é que vai te trair? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: e este, Senhor, o que será dele? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Tu, porém, segue. Palavra da salvação. Dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. E aí? Tranquilo? A gente está vendo um período muito legal. Eu nem ligo muito para futebol, cara. Nem mesmo. Mas Copa do Mundo é muito massa. E eu sei que é massa porque eu sou velho, cara. Eu fiz 28 anos de quarta-feira, dia de Santo André Apóstolo. Eu fiz 28 anos de idade. E eu vi em 2002 o Brasil ganhando a Copa do Mundo. E eu que não gosto de futebol, tem coisa que eu nunca vou esquecer. Eu não esqueço do Galvão na final, o Oliver Kahn, o melhor goleiro do mundo. E ele falando, não sei o que tem, o Oliver Kahn é demais, ele não leva gol, o cara é uma muralha. Deu um pouco tempo de jogo, o Ronaldo, um gordão, foi lá e meteu um gol naquele alemão idiota. E eu nunca esqueço a felicidade quando acabou aquilo lá. E é engraçado, né? Porque em 2002 meu pai era vivo e ele falou: você tinha que ter visto o Tetra. O Tetra foi demais. Você tinha que ter visto o Romário e o Bebeto. Você tinha que ter visto o Tafarel. E se você conversa com um nego velho, você vê, o Carlinho viu em 1950, isso é coisa diferente. O pessoal mais antigo viu e é uma alegria que marca a nossa vida. É uma surpresa, é um negócio que encanta ver aquilo lá. O ruim da nossa vida é que a gente é pobre, senão estava tudo lá no Catar, assistindo o jogo da Noruega, assistindo o jogo de quem nem foi, porque é demais, é um negócio que encanta.
Porque é de 4 em 4 anos. Porque não é todo mundo que participa. E porque quando você perde, você vai embora. A gente corre um risco muito grande. A começar de mim. Nós temos um tempo de pandemia. E nós não pudemos ir à missa por 3 meses. E a gente pensava assim: quando eu for aqui, nunca mais eu vou sair da igreja. Vamos abrir a porta, vou abrir uma barraca, vou morar dentro da igreja. Porque se for 3 meses, quando te privam daquilo, aquilo começa a ganhar um novo valor, um novo encanto. Nós temos a Bíblia no celular, nós temos a Bíblia no nosso colo, nós temos a Bíblia em casa. E ler a Bíblia não tem tanta graça para nós quanto tem um chinês, que não tem Bíblia para ler. E quando ele pega um pedaço do versículo do Evangelho de São Mateus, ele faz uma festa e aquilo é tremendo para ele. E é como se de verdade para ele naquele momento faz mais sentido do que para nós. É a palavra de Deus mesmo, porque ele lê aquilo e ele guarda aquele papelzinho. O Fábio Lira da Dança Nova, ele agora esse negócio dos cristãos perseguidos, e ele conta que na China eles têm pedaços da Bíblia, pedaços de folha, um pedaço do Evangelho de Mateus, e que a pessoa guarda e esconde aquilo, e ela tem aquilo para ler, e quando ela lê, é o refrigério da alma dela, e por mais que 1 milhão de vezes ela leia só aquele trecho mexe com ela. A gente corre o risco de pensar assim: todo mundo tem isso. Eu já sei como funciona. Tem uma entrada, depois tem uma palavra de acolhida, o padre faz o sinal da cruz, segue do lado penitencial, tem glória. Agora estava advento, não tem glória, nem no advento, nem na aparelho, eu decorei. Após isso, leia-se 3 leituras. Uma pessoa, outra canta o refrão do salmo, e lê o resto, ou canta tudo, ou lê tudo. O padre, depois vem outra pessoa proclama a segunda leitura, o padre proclama o Evangelho, ele faz uma homilia, depois tem o rezo do creio, depois tem o ofertório, depois do ofertório começa a oração eucarística, eu decoro, e vai indo. E a gente não tem o encantamento de ir na missa de um convertido. Eu lembro, eu vi um menino se convertendo, ele era protestante, ele virou católico, ele chama Alexandre, ele era do Agoré, ele virou católico. E era a coisa mais linda do mundo ver na missa. Porque ele vivia a missa. A missa. A gente corre o risco de achar que toda terça tem grupo de oração. Eu já sei, tem uma acolhida. Vamos lá, vamos fazer a gente dançar. Depois que dançar, reza um pouco. Alguém pega, reza mais um pouco, come pastel e vai embora. Eu já sei como é na sexta. Na sexta a acolhida é mais engraçada. A gente dança, a gente pula, até o Patrick pula. Porque se não pular, não continua. O Carlinho finge que pula. Você acha que eu não vi? Você acha que eu não vi? Ele acha que ele se escondeu atrás do filtro. Só vi uma cabeça, parece um corvo em cima do filtro. E assim. Depois disso tem uma oração, e ela é diferente da do grupo de oração. Porque canta mais alto, reza mais alto, às vezes o Alan toca até um pesante. E a gente acha que é muito massa, daí vem alguém que prega, e geralmente é uma pregação mais jovem, a gente conta uma piada, a gente faz um anúncio mais enigmático, e depois a gente reza no poder, a gente canta, come pastel e vai embora, e a gente já não se encanta como se fosse a primeira dia, o primeiro grupo de oração. A gente escuta o texto bíblico como se escutasse qualquer outra coisa. A gente canta o louvor como se fosse qualquer música. E a gente vai perdendo algo que se tinha lá no começo. E é bem no começo mesmo. Os primeiros, a igreja primitiva. Jesus, quando foi subir aos céus, ele fez uma promessa. E ele falou assim: eu voltarei. A tradição conta que os discípulos de João Pedro, quando subiam ao templo na sinagoga, eles rezavam as orações judaicas, eles partilhavam o pão. E João,
ele ficava gritando: Maranata, vem Jesus, porque ele queria que o Senhor ia voltar, e era o mesmo encantamento dos 3 anos, o mesmo Jesus que encantou quando chamou, que encantou quando pregou, que encantou quando curou, libertou, que encantou quando ressuscitou morto, que encantou quando sofreu, que encantou quando morreu, que encantou quando ressuscitou, que encantou quando subiu aos céus, que voltou. Aquele mesmo Jesus, ele tinha uma certeza: ele pode voltar, ele vai voltar, porque ele não mentiu em nada, ele não ia mentir nisso. E ele viveu nessa expectativa: Jesus está voltando, e se Jesus está voltando, tudo tem que me encantar, porque ele vai voltar. E ele falou: será que quando eu voltar eu vou achar fé sobre a terra? E aquilo não era uma palavra do texto do Evangelho de Mateus no coração deles, era verdade. Eles tinham ouvido da boca do Mestre: quando eu voltar eu acharei fé sobre a terra. Era vivo, sabe? Era vivo. Queria assim, talvez o maior homem que viveu nos nossos tempos chama-se Monsenhor Jonas Aguiar. Sempre preto, desde quando eu tinha cabelo preto: eu vou ver Jesus voltar. Por isso ele entendeu. Então é errado no Padre Jonas. Tem meu primo que também é padre, ele também chama Jonas. Ele fala assim: Padre Jonas não tem um errado, filho. Você não vai ver ele pegando na hora errada, você não vai ver ele falando uma coisa errada na hora errada, você não vai ver ele dando. Não tem, ele sempre acerta. O apelido dele é Padre Jonas da Bíblia, porque com muitos anos de padre, o Nelsinho escreveu esses dias, postou uma foto dele com um amigo, e o título do texto é O Jonas da Bíblia. E ele falando que o Padre Jonas velho para morrer, com câncer, ainda assim, tem 4 canetas marca-texto, uma de cada cor, e uma Bíblia, porque ele lê todo dia, e naquela Bíblia que ele lê todo dia, ele procura uma palavra que é profecia, uma palavra que é como que ele diz? Uma palavra de ordem, uma palavra que é para mim, e ele vai grifando ali a sua Bíblia, cara, todo dia, há mais de 50 anos. Eu quero pregar para vocês sobre fidelidade, sobre lealdade. Eu gosto demais. Essa semana passada eu fiz missão. Foi muito feliz porque um amigo me chamou para fazer missão. Graças a Deus, eu não tenho amigos só como vocês, que não tem gato para chamar. Eu tenho um amigo que tem um dinheiro, cara. E ele falou assim: eu quero que venha você e a sua esposa, porque eu não fui no seu casamento. Eu falei: mas não, sim, você tem certeza? Eu vou de carro então. Ele falou: pode vir, mano. Esse não vai ser o povo que vai pagar, eu vou pagar para vocês. E nós fomos, cara, eu e a Cris, retiro de ônibus, foi maravilhoso. Só que eu vi um dos testemunhos mais bonitos da minha vida. O Nelson, cara, o pai dele morreu na pandemia. E ele falou assim: a primeira lembrança que eu tenho do meu pai é ele me ensinando a rezar o Santo Bruxo. E a última lembrança que eu tenho do meu pai, antes dele ser entubado, é ele me catequizando e falando para ser Jesus até o fim. Meu pai me catequizou até o leito de morte dele. Sabe o que eu falei? Meu coração estava escutando ele pregar, eu falei: meu Deus, eu quero isso aqui. 55 anos com a mesma mulher, 55 anos rezando o rosário, e o ofício segundo é assim: 55 anos fazendo a mesma coisa com muito amor, catequizando o seu filho. A fidelidade ela constrange. A lealdade já é bonita. Lealdade é uma fidelidade menor. O fiel é aquele que é leal por hábito. Quando você é leal uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você se torna leal. E se essa lealdade é prolongada, ela se chama fidelidade.
E essa lealdade, essa fidelidade, ela passa por tudo na nossa vida. Não como uma marca um bispo, se eu não me engano, ele é holandês, cara. Eu nunca li nada que ele escreveu no livro, mas eu vi uma citação dele, falando a respeito de fidelidade. E ele fala que, como a humildade, nenhuma virtude é virtude se não for fiel. E tudo que é virtude é fiel. Tudo que é bom na nossa vida vai vir de uma fidelidade. Você quer ver só? O Neymar é muito bom. Você pode não gostar do Neymar, mas ele é o melhor jogador do Brasil que tem. Tem um documentário do Neymar na Netflix, vocês assistiram? O Neymar é o cara, mas o cara mesmo foi o pai do Neymar. O pai do Neymar fez o Neymar ser o Neymar. O Neymar ele é um ambidestro, chuta tanto com a direita quanto com a esquerda. O Neymar dribla bem, o Neymar toca bem, bate falta bem, quase fez um gol olímpico no primeiro jogo. O Neymar é demais, velho. Porque desde que ele tinha 5 anos, ele ia pegar a bola com a mão, como uma criança faz, e o pai dele rígido falava: não, homem chuta. E ele tinha que chutar. Quando ele começou a aprender a jogar futebol, ele é canhoto de nascimento. O pai dele amarrava a perna esquerda e fazia aquela criança ficar chutando só com a direita, repetidamente. Ficou bom. Nada do que é bom vem na nossa vida se a gente não for fiel. O André sempre fala: a geração de vocês é uma geração muito esquisita. Porque você vê um menino, ele quer ser barbeiro. Ele é bom barbeiro. Corta bem com a tesoura, corta bem com a navalha, corta bem de maquininha, o cara é monstro. Daí ele abre uma barbearia. Só que qualquer empreendimento dá prejuízo no começo. E depois de 6 meses tomando pau, ele fecha. Porque ele não consegue ser fiel naquilo que ele se propôs. Ele não consegue ter fidelidade nem com a palavra que ele dá. E isso não é você, isso somos nós. Porque eu estou aqui pregando, mas eu estou aqui ouvindo. A gente seria muito melhor. Você fala, presta atenção. Você não seria muito mais bonito se você tivesse sido fiel ao regime que você prometeu fazer? Você não seria muito mais saudável se você tivesse sido fiel no propósito da academia? Você não seria muito mais inteligente se você não tivesse sido fiel no propósito de estudar? Você não seria muito mais habilidoso, independente do que você faça, se você tivesse sido fiel no propósito de se capacitar? Você não teria sido uma pessoa muito melhor se você, quando falou assim, eu vou amar, e você se compromete, e você sai e ama um dia, 2 dias. 2 dias. Tem um meme muito bom, o cara fala assim: primeiro dia sem café. Daí corta o vídeo e tá com outra roupa. Ele fala: primeiro dia sem café. Daí corta o vídeo e ele toca outra roupa. Primeiro dia sem café. E ele fica assim 5 minutos. Todo dia o primeiro dia sem café, ele não consegue ficar sem café. A gente é assim. Vou ler a Bíblia inteira em 3 meses. Mano, olha que chega numa cabeça, tem poucos que sobrevivem. Mas para chegar numa cabeça tem que ter perseverado muito. A gente não passa do 5º capítulo de São Mateus. As bem-aventuranças do sermão da luta, muito longo para nós. Sabe? Sem fidelidade, a gente nunca vai ser nada. Sem lealdade, você nunca vai se relacionar bem com ninguém. Sabe, sem fidelidade, você nunca vai ser um bom marido, nem um bom pai, nem um bom funcionário. Você não vai ser bom em nada se você não for fiel. E a fidelidade é o seguinte: é quando você escolhe a parte boa, mesmo que seja o caminho mais difícil. É quando você escolhe o certo e não escolhe simplesmente o certo uma vez. Eu escolho o certo pro resto da vida.
algo, e por aquele algo eu prefiro morrer do que deixar aquele algo. Sabe? Falei para o Ricardo, engenharia da santidade, não tem uma aula sobre celibato, castidade, e ele fala sobre o casamento, e é muito lindo, porque ele está falando que no casamento está tudo certo, porque os noivos estão lembrando o padre de que ninguém foi feito para ficar sozinho, e o padre está lembrando os noivos de que ninguém foi feito para essa terra, mas para servir a Deus do céu. É tudo perfeito, porque você tem alguém que deu a vida por completo no celibato, assistindo o casamento, e você tem dois noivos que diante do altar, e altar é lugar de morrer. Podia ser numa fazenda, podia ser na praia, podia ser em qualquer lugar, não. Matrimônio é na frente do altar, porque no altar se imola no cordeiro, e diante do altar você tem um homem e uma mulher olhando para o outro, e você conhece os votos. Te prometo ser fiel, amar-te e respeitar, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, por todos os dias da vida. Você tem a forma do que é uma vida feliz. Noé, para construir a arca, escutou de Deus uma única ordem. Leu Gênesis. É impressionante, Noé trabalha quase 100 anos para fazer a arca. E Deus falou com Noé só uma vez e nunca mais fala. Noé faz a arca que vai chover, vai entrar um dilúvio. Mano, Noé fica fazendo a arca, velho. E ele fica fazendo a arca. E os outros rindo dele, você é trouxa, vai fazer barco no meio da terra? E ele fazendo barco, fazendo barco, fazendo barco, fazendo barco, e fazendo barco, e faz o barco, enche o barco de bicho. Quando entra o último, a fêmea do pernilongo entrou, começou a chover. Choveu, encheu, morreu, todo mundo sobrou Noé e o povo dele. É impressionante. A arca de Noé, que é um símbolo da igreja, a arca de Noé, que é um símbolo cristão tremendo, é o símbolo do batismo. São Paulo fala, foi de um homem fiel a uma palavra. A gente não pode perguntar muito Deus dele, porque Deus fala conosco. Não foi uma ordem feita alguém que mendiga uma autoridade. O Senhor nos dá ordens o dia todo, que entram por um ouvido e saem pelo outro. O Senhor nos fala todo dia, toda hora, toda terça, toda sexta. Se você rezar todo dia Ele dialogará com você. Se você for à missa todo dia, pelo menos 2 terços da Bíblia do Antigo Testamento, você vai ouvir Deus falando com você. E um texto do Evangelho você vai ouvir Deus falando com você. Você vai ouvir uma homilia, você vai escutar uma pregação, você vai fazer isso, e Deus falando com você. E Deus falando para você mudar. E Deus falando para você se converter. E Deus falando para você ser feliz. E Deus falando para você ter uma vida boa. Para você não ser alguém que vive na mentira. Para você não ser alguém que vive na inveja. Para você não ser alguém que vive indicando a fé dos outros. Para você não ser alguém, aquelas pessoas chatas, que são inconvenientes, que acham que o mundo gira ao redor delas.
Sabe? Não é que você tem que escutar uma coisa nova para se encantar e viver de encantamentos passageiros, empolgações. Como seria se você tivesse gravado todas as palavras que o Senhor já te deu? Como seria se você tivesse se filmado todas as vezes que você assumiu um compromisso? Mais útil para você é se você, feito o Padre Jonas da Bíblia, tivesse uma Bíblia inteira rabiscada de quando o Senhor falou com você e te exortou, te deu profecia, te deu ordem, consolou o seu coração. Seria muito mais útil para você, porque não é que Deus tem que falar algo, não é que eu tenho que ter uma palavra de conhecimento e olhar para a sua cara agora e falar: ei, você que teve um trauma quando você estava no ventre da sua mãe, ela queria comer churros e você nasceu com um cara de canela. Não precisa disso. No fundo, nós precisamos viver conviver com eles. Cada vez que o Senhor falar, não é que nós vamos mudar de vida feito Noé aqui uma ordem do mundo. É que pelo menos aquilo que o Senhor fala não vai ser a mesma coisa do que eu falo. O que eu falo deve jogar fora. O que a pessoa que está do seu lado fala não presta muito mesmo. Mas o que o Senhor fala, a isso que o Senhor fala, isso nós temos que escutar, entender e viver por todos os dias da nossa vida. O Salmo de hoje da missa, Davi escreve assim: uma coisa só eu peço, e eu a buscarei incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O salmista está falando que ele só pede uma coisa para Deus, que é ficar na casa de Deus todos os dias. Isso é a atitude de quem quer ser fiel. Isso é a atitude de quem entendeu que Deus é um Pai, que se pediu algo para você, não é pessoal. Isso é a atitude de alguém que olha para o Senhor e, mesmo sendo incapaz, se vê numa situação de que o único jeito de eu me convencer que aquilo que o Senhor me falou é verdade é se eu for fiel a Deus. Me desculpa, a minha pregação vai ser verdade se daqui a 30 anos eu ainda estiver aqui e eu estarei aqui. Me desculpa. Sabe por que eu posso me ficar velho? Porque eu fiz 28 e eu encontrei Jesus com 14 vezes. A metade. Se eu sobreviver aos 29, eu vou estar mais com ele do que sem ele. E daqui 30 eu quero estar pregando e eu não sei se você está olhando para a minha cara e você está vendo verdade, mas não tem problema, porque eu quero meu olho brilhando o resto da minha vida para falar de Jesus. E não é porque eu nasci para pregar, não é isso. É porque eu entendi. Eu entendi o que Pedro entendeu. Pedro é o cara, sempre dando os botes de fala dele. Mano, Jesus voltou, apareceu 2 vezes. Pois Jesus não estava contente, apareceu a 3ª vez. Foi encontrar Pedro na beira da praia para curar o coração de Pedro. Pedro escuta João que fala: é o Senhor. Ele sai do barco pelado com a roupa, vai, se veste, arrasta, vem, conversa, fogueira. Jesus olha e fala: Simão, filho de Jonas, tu me amas? 3
o João? O que vai ser o João? Porque Jesus tinha dado uma notícia meio ruim para Pedro, como tu eras moço, tu ias para onde tu querias, mas você vai ficar velho. E alguém vai cingir os teus braços e você já não vai para onde você quiser. E o evangelista escreve: Jesus estava dizendo isso para mostrar que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. E o Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, e ele? Jesus dá a resposta: Pedro, que te interessa o que eu farei com João? Que te importa, Pedro? Isso não é da tua conta, Pedro. Tu, porém, vem e me segue. Eu gosto demais desse versículo, porque esse versículo todo mundo que for fiel vai ter. É quando você vai olhar para o lado e você não vai ter os mesmos rostos do início de você. É quando você vai olhar para o lado e talvez você vai ver na vida da outra pessoa algo que você não gosta ou algo que você até inveja. E é o momento em que você vai olhar para Jesus e vai querer ter assuntos com Jesus que não são mais da sua conta. E o Senhor vai olhar para você e Ele vai dizer: ei, não te interessam as outras coisas. Tu, porém, vem ser fiel até o fim. Fiel custe custar. A fidelidade é o melhor testemunho. A fidelidade é o melhor cartão de visita. Nós somos cristãos. A religião que não se mata por Jesus, se morre por Jesus. Seja fiel. Faz um compromisso, mas faz de verdade. Não faz da boca para fora. Faz um compromisso de pelo menos você não se esquecer das coisas que o Senhor já te disse. Faz um compromisso você com você mesmo. Você com você mesmo, de olhar para você e de fato ali, na intimidade do seu coração, guardar a ordem do Senhor deu. Para que na hora do mundo você seja fiel. Fiel não é marido que casou e se trancou numa jaula, por isso nunca traiu a esposa. Não é esse. Esse é alguém que foi trancado. Fiel é aquele que, independente do que sinta, pelo menos por amor à palavra dada a Deus, vai até o fim, perdoando até o fim. Fiel não fiel é quem aguenta a prova. Fiel é quem por escolha fica, não é quem fica por gosto. Ficar por gosto, qualquer um fica. Fiel é quem admite o sacrifício, mas não admite a infidelidade. Você tem que ser fiel. A geração que nós vivemos não é a geração dos derrotados, é a geração dos desistentes. Porque derrotado é quem lutou e perdeu. Derrotado é o Brasil que jogou e perdeu. Nós somos a geração que ninguém tem campo. Nós somos a geração que, por medo de sujar um meião, não quer jogar a Copa no mundo. Me desculpa, eu não quero ser essa geração. Me desculpa, mas você não pode admitir ser essa geração.
E a última lembrança foi ele falando para mim que morrer com Jesus não é tão ruim assim. É bom na verdade. O sonho da minha vida não é mais pregar, esse Deus já realizou. É continuar pregando até que todos parem de pregar e até que eu já não preciso mais pregar. Sabe? É bonito pra caramba quem chega, mas bonito mesmo é quem fica, e de uma beleza sem igual é quem nunca vai embora, mesmo querendo ir embora, mesmo caindo. Você tem certeza? Escreve lá, pessoal, bloco de notas. Tu, porém, segue Jesus. Tu, porém, vai até o fim. E se todo mundo que eu gosto foi embora da igreja, tu, porém, continue sendo Paulo. E se ninguém mais quiser ser santo, tu, porém, continue querendo. E se ninguém mais quiser falar de Jesus, tu, porém, continue falando oportuna e inoportunamente. E se não tiver mais esperança, e se tudo der errado, e se o casamento acabar, e se a mãe morrer, ei, você segue Jesus. Deixa Jesus fazer a obra dele na vida dos outros, mas a obra na sua vida, essa é responsabilidade sua. Só os fiéis são lembrados. Só os fiéis são lembrados. Só os fiéis ficam na história. Só os fiéis não são esquecidos. Só os fiéis fazem algo de verdade significativo. Só os fiéis. Seja fiel ao convite que Jesus te fez. Seja fiel. Encontre alguém que seja maravilhoso, tremendo e que nunca vai te decepcionar. Esse alguém chama Jesus. Faça uma ajuda de amor para ele e morre para cumprir a ajuda de amor que você fez. Morre, mas cumpre. E no meio da fidelidade ele vai te fazer feliz. E no meio da fidelidade ele realiza o seu sonho. E no meio da fidelidade ele organiza a sua vida. E no meio da sua fidelidade, no meio da sua fidelidade, na fidelidade de alguém que já que ele é, nunca para.